Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com a tua permissão com o programa Palavra de Fé. Como é de costume, nós vamos fazer uma reflexão na Palavra de Deus que está no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 2 em diante, versículo 1 em diante. Aqui na minha Bíblia tem um título chamado Casamento em Caná. 3 dias depois houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." "Mulher, isso não me diz respeito", respondeu Jesus. "Minha hora ainda não chegou." Sua mãe, porém, disse aos empregados: "Façam tudo o que ele mandar." Havia ali perto 6 potes de pedras, usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: "Encham os potes com água." Quando os potes estavam cheios, disse: "Agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias." Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. "O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro", disse ele. "Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora." Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Amém? Vamos orar. Deus amado e Deus bendito, o Senhor, Pai amado, que o Senhor zela e vela pela Tua palavra. E como diz a Tua palavra, ela não volta vazia, sem cumprir com um objetivo. Senhor amado, abre nossos entendimentos, nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz. Que o homem, nesse momento, desapareça e que o Senhor cresça, que o Senhor seja glorificado nessa oportunidade, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Talvez você esteja se perguntando por que Jesus escolheu fazer o primeiro milagre num casamento. Por que Jesus foi num casamento? São perguntas bem interessantes. Podia ter ido em outra festa, podia ter ido em outra circunstância, mas Jesus, ele optou para começar o seu ministério publicamente e realizar milagres, sinais, maravilhas num casamento. Então, vamos tentar entender primeiramente o contexto. Lembre que Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. Lá ele ficou 40 dias e 40 noites, lá ele foi tentado pelo diabo nos aspectos físicos, emocionais e espirituais. Depois que ele conseguiu vencer o diabo através da palavra, ele começou a buscar discípulos. O que são discípulos, pastor? Discípulos são pessoas que seguem um mestre. É como se fosse um treinador que está treinando pessoas a seguir e ter o mesmo comportamento. Então Jesus estava agora com discípulos, tinha vários discípulos já. Tinha Pedro, tinha Tiago, tinha João, tinha André, tinha Filipe, tinha Natanael, tinha vários discípulos. E ele foi convidado para essa festa. Então ele não podia recusar. Seria desrespeitoso se ele recusasse o convite. Ainda mais que era uma grande oportunidade de, depois de quase 2 meses, 2 longos meses, retornar e ver a sua mãe. Quem sabe devia até estar com saudade de Maria, a sua mãe. Agora imagina a saudade de Maria, porque Jesus, na verdade, era muito importante. Jesus era o filho que ela sabia que era um filho da promessa, um filho que tinha
um plano de Deus para cumprir. Ele era o Messias tão esperado, o ungido, o Salvador, o libertador de Israel. E ela pensava que, quem sabe, ele fosse agora se tornar rei, quem sabe fosse libertar o povo de Israel da tirania romana. Então ela também tinha muitas expectativas, assim como todo e qualquer judeu, em relação a Jesus, seu filho. Agora imagina só, quanta ternura, quanta coisa boa Jesus passava. E ela estava agora perdendo o momento de estar junto com ele, momento de sabedoria, momento de prudência, momento onde ela poderia também, quem sabe, se amparar, porque provavelmente o seu marido José já estava morto e Jesus, como sendo o filho mais velho, também poderia e seria realmente um amigo nessa hora que ela necessitava. Agora também imagina a situação, Maria já há quase 2 meses, longe do seu filho amado Jesus Cristo, sabendo, porque muita gente já contou o que tinha acontecido de repente lá no batismo, para onde Jesus tinha ido, seja para o deserto, quem sabe ela estava com o coração como mãe, muito preocupada, aflita, nervosa em relação a ter notícias do filho. E posterior soube que ele estava vivo e que agora tinha começado o seu ministério. E que junto com ele haviam muitos discípulos. Então agora, quem sabe ela estava realmente com saudades do filho. Então essa é a situação. Jesus volta para Maria, sua mãe, quem sabe também junto lá os seus irmãos e irmãs, porque a Bíblia fala em irmãos e irmãs também, e lá numa festa de casamento. Então a primeira coisa que eu tenho que entender é isso. Pastor, o que você quer falar hoje? Hoje eu quero falar algo muito importante. É que nada vai acontecer até que você se mova. Nada acontece sem ação. Para eu ter uma reação, eu preciso ter uma ação, uma atitude. E nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele sempre se movia. E essa ação de se mover é que produzia resultados na vida dele. Então é algo muito interessante que Jesus sempre estava em ação. Essa frase, nada acontece até que você se mova, é do famoso cientista Albert Einstein, né? A mente mais brilhante do século XX. E realmente é uma grande verdade. Agora, imagina, muitos discípulos que Jesus tinha foram oriundos de João Batista. E João Batista dificilmente iria para uma festa, ainda mais uma festa de casamento, porque lá nessa festa haveria bebida forte, haveria dança, haveria alegria, e João Batista, ele não tinha esse princípio de ir em festa, ele se separava, ia para o deserto. E Jesus, né, pelo contrário, foi para uma festa. Pastor, os fariseus, os saduceus, os religiosos da época iriam para uma festa? Não, eles também tinham como parte do seu princípio em se afastar de tudo aquilo que eles consideravam mundano, tudo aquilo que eles consideravam que poderiam sujar a sua santificação. Pastor, então, ir numa festa eu posso realmente me sujar? Até pode. A grande questão é qual é a motivação que você vai para uma festa, a grande questão é o que você vai fazer nessa festa, a grande questão é você vai ser luz, como Jesus sempre foi luz e sal do mundo, ou seja, onde ele estava, ele mudava o ambiente. Onde ele estava, ele trazia a vida. E Jesus, na verdade, ele tinha muito interesse em estar junto com as pessoas. Jesus, ele queria se envolver, se relacionar com as pessoas. Então, Jesus fazia tudo para estar junto das pessoas. Então, nós não podemos ser diferentes, não podemos fugir onde as pessoas estão, nós precisamos estar também. Pastor, então não é pecado ser alegre? Pelo contrário, uma certa feita eu estava lendo a palavra de Deus e eu vi que o povo de Deus é o povo mais feliz dessa terra. E eu compreendi que tinha alguma coisa errada, porque eu tinha aprendido que nós, cristãos, não podemos ser felizes. Então eu tive uma compreensão errada, uma interpretação errada. E no momento que eu aprendi que nós podemos sim, devemos ser felizes, porque o povo de Deus é o povo mais alegre desse mundo, isso foi libertador para mim. É claro que depende do temperamento, depende da pessoa, ela pode até não sorrir muito, mas ela se sente alegre, ela se sente feliz, ela não precisa estar mostrando os dentes para se sentir feliz.
nós podemos e devemos sim sermos alegres, sorridentes e felizes. É isso que Deus diz na sua palavra. E aqui nós vemos Jesus indo numa festa, uma festa de casamento, porque Jesus sempre valorizou a família. E a família está no coração e nos planos de Deus. Por isso que Deus fez o homem e a mulher. E ainda por cima diz, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Ou seja, é um plano de Deus ter muitos e muitos filhos e filhas semelhantes a Jesus. Então, a primeira coisa que eu aprendo é isso aqui. Outra coisa que eu aprendo é que nós não podemos estar dividindo a nossa vida como se fosse secular e religiosa. Você que de repente me ouça e você é de uma igreja, você frequenta a minha igreja, talvez você já tenha pensado, não, eu na igreja eu tenho um comportamento e lá fora no mundo, meu trabalho, na escola, aonde eu estiver, eu tenho outro comportamento. Mas quem é que disse isso? Você tem que ser o mesmo na igreja ou fora da igreja. Você tem que ter o mesmo comportamento, o mesmo sentimento. Você não pode dividir a tua vida em secular, ou seja, fora da igreja, e religiosa, ou seja, na igreja. Onde você estiver, você é embaixador de Cristo. Onde você estiver, você é igreja, porque a igreja não é um templo físico, igreja não são paredes, igreja é você. Você é o templo do Espírito Santo. Você é a morada, a casa onde Deus escolheu morar. No momento que um dia você aceitou Jesus Cristo como teu único e suficiente Senhor e Salvador, Ele mora dentro de você. Então você é a igreja. Então você precisa saber e entender que você tem que estar bem. Você tem que estar lembrando, toda hora que o Senhor está sempre junto contigo. Ele vê tudo, Ele conhece teus pensamentos, Ele conhece teus sentimentos, Ele conhece as motivações das tuas ações, por que você age ou por que você não age. Isso também Ele sabe. E a Bíblia diz que Ele um dia vai julgar todas as nossas palavras, todas as nossas ações e inclusive as motivações das nossas ações. Outra coisa muito importante aqui que eu entendo é que um dia nós vamos ser convidados para uma grande festa. Essa festa vai ser lá no céu. Agora, imagine a situação. Os fariseus, eles não iam nas festas porque achavam que poderiam se sujar nessa festa. Então, eles tinham comportamentos, tinham regras que eles faziam para evitar pecar. Pastor, não é correto a gente evitar pecar, porque pecar é errar o alvo, é desobedecer a palavra de Deus, a lei de Deus, os mandamentos de Deus? Sim. Agora você tem que fazer com o motivo certo. Na verdade, eles queriam fazer isso para serem vistos e aplaudidos pelas pessoas. Nós temos que fazer para ser visto e reconhecido por Deus, não pelas pessoas. Então, a primeira coisa que eu tenho que compreender é isso. Eu não posso fazer as coisas movido por interesse de me glorificar, de aparecer. Eu tenho que fazer para glorificar a Deus. Então eles tinham uma lista VIP, ou seja, só eles estavam com a sua entrada para o céu garantida, ou seja, só eles tinham passaporte para ir para o céu. Pelo menos é o que eles pensavam, é o que eles analisavam. Agora olha só a frustração que eles ficaram quando Jesus começou a convidar todos, sejam publicanos, ou seja, cobradores de impostos, prostitutas, pessoas que nem eram consideradas como pessoas, como gente, era gente considerada de segundo, terceiro escalão, subclasse, marginalizado. E Jesus começou a convidar a todos, porque o Evangelho ele é inclusivo, ele chama a todos e a todos que o ouvem, a todos que o recebem, a todos que são chamados e que são chamados para serem filhos e filhas de Deus. Se você está me ouvindo hoje, nesse momento, e talvez você não se acha capaz, não se acha digno de estar, quem é digno? Quem é capaz? A Bíblia diz que todos nós somos pecadores, todos nós precisamos e dependemos da graça de Deus. O que é graça? É o favor não merecido. Se não fosse a graça, se não fosse o favor de Deus, se não fosse a ação de Deus em prol de nós, ninguém se salvaria. Todos nós estaríamos perdidos e condenados ao inferno.
mas pela graça e pelo amor e pela sua misericórdia que se renova a cada dia é que nós não somos destruídos. Por isso que nós temos sim essa honra de sermos convidados para essa grande festa que um dia vai ter lá no céu. Pastor, o que eu preciso fazer para ser salvo? É a mesma palavra que praticamente que Nicodemos, nós vamos ver posterior, ele falou. A única coisa que nós precisamos é crer em Jesus e convidá-lo para ele ser o nosso Senhor e Salvador. Senhor significa dono absoluto, aquele que tem a última palavra, e Salvador, aquele que nos liberta de nós mesmos, do pecado e da condenação eterna. É isso que nós precisamos. Outra coisa que eu aprendo aqui é que Jesus ele se reencontrou com Maria. Só que agora Jesus estava diferente. Jesus não era mais o mesmo, não era mais aquele filho terno, serviçal, humilde, mas ele tinha agora alguns vestígios da luta que ele teve com o diabo. Agora ele não estava mais submisso a Maria como mãe, agora ele estava submisso à sua missão com o Pai. Ou seja, a submissão agora saiu da mãe de Maria, para o Pai Celestial, Deus Pai Todo-Poderoso. Agora ele estava numa missão diferente, ele estava agora como Messias, uma autoridade, alguém que tinha uma missão para cumprir. Então, realmente, houve uma divergência quanto às questões de expectativas. Maria tinha uma expectativa e viu que Jesus agora estava diferente. Maria viu que faltou vinho, e realmente faltar vinho para aquela situação era uma desgraça, ou seja, era como se o casamento não fosse dar certo, o presságio ruim, porque o pão e o vinho eram alimentos típico e natural diário dos judeus, e faltar vinho realmente era algo muito ruim. Provavelmente Maria era uma amiga íntima da família, ou quem sabe até uma parente, e ela também se sentia responsável por essa falta, já que nessa cultura judaica eles costumavam convidar muitas pessoas, às vezes até uma cidade inteira ia, os parentes, amigos, vizinhos, pessoas que ouviam os gritos, ouviam os tiros, ouviam o barulho, eram bem-vindas, então podia faltar suprimento, no caso o vinho, e o vinho estava faltando. O vinho também é um símbolo de alegria. Imagina só faltar alegria para uma festa. Termina a festa, acaba com a festa. Então essa era a situação. Tinha acabado o vinho. E Maria, então, ela pede para Jesus fazer alguma coisa. Ou seja, Jesus, por favor, se envolva, se comprometa, faça alguma coisa. E olha só a palavra de Jesus. Ele diz para Maria, mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus, minha hora ainda não chegou. Interessante, né? Aqui Jesus agora muda de expressão, não chama mãe, mas chama mulher. A primeira vez que eu li esse versículo, eu fiquei pensando, talvez até como você, poxa vida, parece que Jesus foi um pouco desrespeitoso com Maria, chamando ela de mulher. Só que no tratamento judaico, no tratamento oriental, esse termo mulher era um termo muito respeitoso, usado inclusive para tratar rainhas, pessoas de alta posição. Então, Jesus jamais foi ou será e é desrespeitoso. Só que, com essa expressão, mudando de mãe para mulher, ele estava se colocando agora não mais como filho, mas sim como uma autoridade, o Messias, o libertador de Israel. Na verdade, não ia libertar do domínio romano, mas ia libertar do jugo do pecado, do jugo de Satanás. Outra coisa que eu compreendo aqui também
é que Jesus agora ele tinha um outro roteiro. Ele não estava mais no roteiro da sua mãe ou do seu familiar. Ele tinha uma missão para cumprir. Ele não podia agora ouvir cegamente o que a mãe e os familiares queriam. Talvez você esteja passando por uma situação assim. Você olha para dentro de você e diz: quem eu sou? Porque eu quero agradar todo mundo, eu não sei dizer não, as pessoas pedem para fazer, eu faço. Só que quando você não diz não para os outros, você está dizendo não para si próprio. Quando você não impõe limite e não deixa que as pessoas entrem e invadam, automaticamente você se priva da sua liberdade, dos seus direitos. E talvez você agora de fazer aquilo que as pessoas querem que façam, ser o que as pessoas querem que você seja. Você agora se pergunte: quem sou eu realmente? Porque eu tenho vestido roupas que não são as minhas roupas. Eu tenho ido a lugares que eu não gostaria de estar. Eu tenho feito coisas que eu não gostaria de fazer. Realmente quem eu sou? Você agora está perdido porque tem vivido um roteiro de um filme, de um vídeo, de uma história, de uma novela que não é tua. Ou seja, você não gostaria de ser quem você realmente está sendo hoje. Então eu te convido, vamos mudar essa história. Quem sabe você esteja perdido e não sabe agora como mudar. O Senhor da história, aquele que dividiu a história antes de Cristo e depois de Cristo, ele tem todo o poder para mudar a tua história e fazer com que você venha a cumprir, a viver o roteiro para o qual Deus destinou que você vivesse. Então agora chegou a hora, agora chegou a tua vez de viver uma nova história. E essa história é uma história que o Senhor planejou lá na eternidade. Então, não olhe mais para o passado, mas olhe agora para o futuro. Esse futuro que foi traçado e foi desenhado, que foi escrito pelo Senhor Jesus Cristo para a tua vida. E aqui é uma coisa bem interessante, quem sabe, e provavelmente Jesus orou ao Pai, e teve confirmação do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e ele acabou se envolvendo. Ele pediu: agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão encher a jarra até a boca, e vocês vão servir e vão levar essa água num pote para o mordomo, para aquele que vai estar servindo, para o mestre de cerimônia. Interessante, né, que a Maria antes disse para os empregados: façam tudo o que ele mandar. Aqui está o X da questão. Se você quer ter sucesso, se você quer ter prosperidade, você tem que obedecer. A obediência, ela promove a bênção. A desobediência promove maldição. A obediência gera prosperidade. A desobediência gera pobreza. Então, se você quer ser rico, e eu falo em riqueza em nível maior, que não é só dinheiro, dinheiro também, você precisa obedecer. E a palavra de Deus diz no Salmo 1, versículo 13 em diante, que se nós meditarmos na palavra de Deus de dia e de noite, nós seremos como uma ave plantada junto a ribeiro de águas, e tudo que nós fizermos vai dar certo. Ou seja, nós vamos prosperar. Então a prosperidade está intimamente ligada à obediência. E obediência a quem? A palavra de Deus. Obediência a quem? A fazer tudo o que o Senhor manda. Então não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu sinto. É o que está escrito, é isso que tem valor, é isso que traz a prosperidade sobre a minha vida. Então nada acontece até que nós nos movamos. Então nenhuma ordem de Cristo é inútil ou sem propósito. Sempre há uma utilidade e sempre há um propósito em tudo que o Senhor nos manda. Talvez no momento, ou no primeiro momento, você não compreenda, talvez até lá dentro de você não aceite, mas eu digo uma coisa para você: se submeta e diga: sim, Senhor, eu vou obedecer.
não estou querendo aceitar, não estou entendendo, não estou compreendendo, mas eu vou apenas me submeter. Foi o que o Senhor Jesus fez lá no jardim do Getsemane. Ele disse para o Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Mas antes de todas as coisas, que seja feita a tua vontade. Então, o que tem que prevalecer é a vontade de Deus. Isso é o que tem que prevalecer. Amém? Tem que prevalecer a vontade de Deus. Talvez vai ter momentos que você não vai compreender, tem momentos que você não vai aceitar, vai ser bem difícil, bem complicado para você, porque há uma lei chamada lei da semeadura e a lei da colheita. Essa lei é que nos leva à ação, e esse é o principal princípio do Senhor. As coisas só vão acontecer na tua vida se você decidir escolher se mover, agir. Eu quero te contar uma historinha para você compreender. É a historinha do beija-flor e do abutre. O beija-flor, ele é um pássaro, assim como o abutre é um pássaro. O beija-flor, ele escolhe, né, comer do néctar das flores, ou seja, da vida. Ele escolhe o perfume das flores e ele se alimenta e ele vive disso. Ou seja, olhando para nós agora, você pode decidir não mais olhar para o passado. Pastor, o que é olhar para o passado? Olhar para aquilo que te traz rancor, mágoa, culpa, decepção, pessoas que te ofenderam, te magoaram. Isso é o que faz o abutre. O abutre, ele come carne morta, animal morto, ou seja, animal que está fedendo, em decomposição. É olhar para trás, é se alimentar das coisas que já passaram, é se alimentar e viver o passado. Normalmente a pessoa, ela vive 65% do tempo preocupada com o futuro, ou seja, preocupado é preocupar-se com algo que pode ou não acontecer, e a ciência já nos ensina que 92% das coisas que nós nos preocupamos jamais vai acontecer. E outra coisa também que nós aprendemos é que 35%, mais ou menos, as pessoas vivem do passado, de coisas que aconteceram, que não tem mais gerência, que não pode mudar. Então, o abutre, ele vive do passado. Nós temos que ser o beija-flor, vivemos do presente, vivemos de uma vida e uma vida abundante, como o Senhor já nos prometeu em João 10:10, que disse, eu tenho dado vida e vida com abundância. Então, eu quero fazer algumas perguntas para você parar e pensar. Você sabe bem onde você deseja estar daqui a uns 5 anos? O que você deseja adquirir? O que você gostaria de ser? Quais as mudanças que você precisa para a tua vida? Você tem permitido que pessoas próximas de você interfiram nos teus sonhos, nas tuas metas, nos teus objetivos? Sem você pelo menos parar e refletir se isso realmente tem sentido, tem valor? Você tem orado e pedido para Deus conselho e estudar a palavra, se essa palavra realmente diz que você pode ou não essas coisas? Se você não tem feito isso, eu quero te estimular a parar, a refletir e ressignificar a tua vida. Vamos orar agora para que Deus possa te abençoar. Deus amado e Deus bendito, há tanto, Senhor amado, a ser mudado em nossas vidas. Nós não queremos mais ser boneco, Pai amado, na mão de ninguém, mas nós queremos ser homens e mulheres livres que estão cumprindo um roteiro próprio, um roteiro que o Senhor fez para nós vivermos. Um roteiro compatível com a nossa história, compatível com a nossa identidade, compatível com a nossa capacitação, compatível até com o nosso merecimento, porque o Senhor já fez tudo por nós e por isso que nós merecemos, porque nós somos herdeiros de todas as heranças que o Senhor já colocou e deixou isso para nós lá na cruz do Calvário. Senhor amado, nos ajuda a mudar e a ver as coisas como tu vê, a sentir como tu sente, a pensar como tu pensa e principalmente a agir e reagir como tu age e reage, pelo poder
do nome de Jesus. Amém e amém.